bem-vindos ao canal Jonas Lírio. Peço que você se inscreva nesse canal. Gostaria também que você compartilhasse esse conteúdo e gostaria muito também que você deixasse o seu like. Isso é muito importante para um canal, principalmente um canal que está se iniciando agora. Meu amigo, minha amiga, prazer ter você de novo aqui no nosso canal. É imensamente prazeroso para mim a sua companhia. Hoje nós vamos voltar aproximadamente, lembrando, né, que esse é o seu canal de político, religioso, histórico e um pouco de geopolítica. Pelo calendário dos hebreus, hoje nós estamos aproximadamente no ano 5.776 a 5.778. Aproximadamente esse é o tempo hoje do calendário judeu. Lembrando a todos que o calendário judeu é um calendário lunar e não solar. Você vai ficar sabendo o porquê também dessa diferença, se não hoje, no decorrer dos próximos vídeos. O que eu tenho para dizer para vocês? São muitas as coisas, são muitas informações. Seriam necessárias horas para que eu pudesse discorrer sobre uma parte só de um assunto, ainda mais se tratando de assuntos tão complexos e delicados. Então eu vou pedir a você um favor, meu amigo, minha amiga. Se este canal em algum momento te parecer simples demais, eu te peço que aceite a simplicidade. Se este canal em algum momento te parecer complexo demais, eu te peço que aceite também essa complexidade e procure compreender. Embora eu vá fazer de tudo para que ele seja o mais simples possível de ser entendido. Então, como eu disse, vocês já sabem, esse é um canal criacionista. Então, para você que não é cristão, não é judaísta, não é espírita, ou que seja de alguma outra religião, que não tenha a crença em um ser onipotente criador, eu vou fazer um adendo para você depois, dentro do universo, digamos, darwinista, sobre o universo evolucionista. Então você que é darwinista, evolucionista, também é muito bem-vindo aqui, e seu comentário vai ser muito respeitosamente acolhido por esse canal e pelos seus membros. Aqui cultuamos o respeito e a liberdade total de opiniões. Então nós vamos voltar aqui a esse tempo, 5.778 anos, aproximadamente. Nunca se fala de datas que antecedem séculos e séculos, que chegam até a milênios, dizendo exatamente uma data. Eu não tenho autoridade a esse ponto. Não tenho autoridade a esse ponto para te dar uma data exata de tudo isso. Agora, quanto às informações que vêm do povo judeu, eu as considero fidedignas. Muito fidedignas. E queria te dizer uma coisa. Esse canal aqui, ele é semelhante a um comportamento muito louvável da Congregação Cristã do Brasil. Lá, ao contrário de outras crenças religiosas, religiões, denominações, dissensões, cismas ocorridos durante todo esse tempo com as religiões, eles cultuam algo que eu acho bastante interessante. A pessoa que vai, como se diz no meio evangélico cristão, trazer a palavra, ele não estuda antecipadamente aquilo, para que ele seja o mais natural possível. Então, eu acho muito interessante essa forma do pessoal da Igreja Cristã do Brasil, em que eles preferem que a pessoa que vá fazer a preleção da noite, ou a palavra da noite, ou como diriam os hebreus, os rabinos, as sinagogas, a paraxá,
eles não fazem estudos antecipados. Eles falam na hora. Eles buscam com isso uma naturalidade e uma verdade, vindo do coração de quem está falando para quem está no momento ali ouvindo. Então esse canal vai usar disso, desse expediente. Aqui não há estudo prévio. Não há estudo prévio. Então, como eu estava dizendo, nós voltamos a esse tempo para te responder duas perguntas. Duas perguntas que interessam demais aos cristãos e podem interessar também a todos os outros. Mais como um dado, nesse caso, religioso, do que, propriamente dito, histórico. Afinal de contas, são coisas de milênios. É muito tempo, viu? Um milênio é tempo demais. Imagine para você conceber a eternidade. Então tem uma pergunta muito recorrente que fala: Adão teve outra esposa? E outra pergunta muito recorrente, que eu ouço essa pergunta desde criança. Se Adão e Eva tiveram 2 filhos, e quando Caim matou Abel e saiu pelo mundo, com quem Caim teria se casado? Então essa pergunta ela é muito usada pelo pessoal ateu, a quem também nós aqui do canal devotamos todo o nosso respeito. Eu compreendo que você crer em um Deus, ou você não crer em um Deus, um ser superior, um Criador, são coisas igualmente complexas. Então esse argumento é usado pelos ateus. Ou seja, Adão e Eva teriam tido 2 filhos e, portanto, não teria como a humanidade ter prosseguido se Caim não fizesse uma procriação, a não ser que fosse com a própria mãe. É o que se pensa. E alguém já diria, né? Então se cometeu incesto. Se cometeu incesto. Mas lembremos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Filhos e filhas. E que, durante esse tempo do advento da primeira esposa de Adão, eu não vou aprofundar nesse assunto da primeira esposa de Adão com você, porque eu não tenho autoridade rabínica para isso. Somente eles têm. Somente eles têm autoridade para discorrer sobre esse assunto. Então, como eu não tenho essa autoridade, jamais vou ter, eu só digo para vocês que houve uma mulher anterior a Eva. Somente isso que eu posso dizer a vocês. Mas vocês podem buscar outras fontes, caso queiram. Então, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, você, quando imagina Adão e Eva, você imagina um casal como se imagina hoje, certo? Mas aqui nós estamos falando do que chamamos de mundo antigo, ou que é chamado de mundo pré-diluviano. Pré-diluviano. Diluviano. E nós vamos hoje ainda passar para a parte do mundo pós-diluviano, que vai ser o principal tema do canal hoje. Vai ser o principal tema. O mundo pós-diluviano e o que esse mundo pós-diluviano nos trouxe, e vou começar a te dizer como aquilo que eu disse outro dia sobre as narrativas, que todo mundo pensa, narrativa de esquerda ou isso é narrativa de direita. Então vou te dizer que isso vai muito além do general Goebbels da propaganda nazista, vai muito para trás dele. A gente vai passar vários séculos atrás e você descobrirá que já existiam narrativas. Ou seja, você vai entender que nesse mundo aqui ele é cercado de mentiras e de enganos por uma elite poderosa. Não são pessoas qualquer. Não são. Não são. Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu vou tratar de temas que
eu nem garanto que o canal permanecerá no ar. De forma que eu tenho até mais 44 minutos de vídeo gravado, em que eu falo praticamente, analogamente, eu vou dizer, como diz no livro cristão, por parábolas. Ou, outra forma de dizer, nas entrelinhas. Nas entrelinhas para que a pessoa possa entender. E meu canal, que não tem nem 1000, não temos nem 1000 inscritos ainda. Eu não quero perder um canal que eu não consiga nem 1000 inscritos. Aí não dá, né? Tem que conseguir pelo menos isso. Então, pessoal, houve civilização no tempo de Adão e Eva. Houve civilização. Então, quando te perguntarem com quem Caim se casou, já que ele se afastou de onde ali estava o Jardim do Éden, outra informação para você. Como eu disse, é na hora, é da cabeça. O Jardim do Éden fica onde hoje é a região do Iraque. Onde hoje é a religião do Iraque. E outra informação importantíssima, principalmente para você que é evangélico, estão com planos, tem um tempão já que eu dei uma olhada nisso, de construir uma nova Babilônia. Isso é muito significativo para o povo evangélico. Então, quando Caim saiu do jardim, já haviam milhares de pessoas. Não sei te precisar o número de pessoas, mas havia civilização. Civilização. E quando eu digo civilização no mundo antigo, depois eu falarei sobre algo que vai desagradar muito ufólogos. Talvez desagradarei um pouco os espíritas, ou as pessoas que acreditam de alguma forma sobre vida extraterrestre. Pode ser que isso vá desagradar. Mas aqui, como eu disse, né, eu não vivo do YouTube. E nada que qualquer ser humano faça vai agradar a todos, de forma nenhuma. Essa informação, sei que tem gente que vai adorar receber. Como quando eu adquiri essas informações, eu estava buscando por elas há muito tempo. Essa do Caim, eu gastei décadas para obter essa informação. E obtive. Então, você agora já tem a sua resposta sobre a segunda mulher de Adão e sobre com quem Caim teria casado. Então, essa informação serve para você como uma fonte histórica do universo criacionista, de quem crê, como eu, na criação. Quem crê na criação, obviamente, crê num Criador. E esse Criador é o Eterno, é um Senhor, é alguém todo-poderoso. Por que eu te digo que eu sou criacionista? Existe um pássaro chamado andorinha do mar. Possivelmente o tamanho desse gatinho de acrílico aqui. Esse pássaro, você imagina o tamanho da asa desse pássaro, você imagina o peso mínimo que esse pássaro deve ter, possivelmente nem mesmo 100 gramas, no máximo 150 gramas. E esse pássaro, ele se orienta de tal forma que ele atravessa um oceano. Ele sai de um continente a outro continente e não se perde. Ele sabe quando, onde, a hora exata de partir e chegará ao seu destino, atravessando um oceano. É por isso, entre tantas outras coisas, que eu sou teísta e sou criacionista. Também houve uma frase de um homem, não lembro o nome dele agora, então não cometerei desonestidade intelectual com você, meu amigo ou minha amiga que está aqui nesse canal. Não lembro agora o nome da pessoa. Ele disse o seguinte, que a probabilidade de uma explosão, no caso Big Bang, vamos melhorar o inglês, né? Big Bang. A teoria do Big Bang tem quase certeza formulada em 1940. Então, até 1940,
Não se tinha ideia de Big Bang. Ou seja, teria havido uma explosão há bilhões de anos atrás. Pessoal, essa é a Rita. Não tem jeito com ela, de vez em quando vocês vão ouvir o latido. Então dizem que essa explosão há bilhões de anos teria originado as galáxias e teria originado a vida. Aí essa pessoa disse que essa chance para ele, e eu concordei com ele, seria o mesmo que você pegar um canhão, você pega um canhão, você faz milhões de letras em um canhão imenso. Milhões de letras, um alfabeto. Você coloca dentro daquele canhão milhões de alfabetos, milhões de letras A, milhões de letras B, de A a Z. Joga para o alto. Seria como se aquelas letras, ao caírem, elas formassem uma enciclopédia. Seria algo muito aleatório, muito difícil. Difícil não, sejamos sinceros. Completamente impossível de ocorrer. Por isso eu sou criacionista, por isso eu creio em um Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa histórica. Aqui nós vamos voltar agora, sair do mundo antigo. Como isso é mais ou menos dividido na cristandade. No judaísmo é uma linha só. Mas nós sabemos que o grosso das pessoas que me ouvirá são praticantes de cristianismo. Então, como que isso é dividido? De Adão a Noé, 2000 anos. De Noé a Jesus Cristo, 2000 anos. E segue a contagem, né? Até agora. Ou seja, estamos no ano de 2022, após o nascimento de Jesus Cristo, em Belém da Judéia, na época sob o domínio romano. Sob o domínio romano, sendo governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Saiba uma coisa também, não houve só um Pilatos. Houve mais de um Pilatos. Isso pode te confundir em algum estudo, alguma coisa que você possa estar tentando se aprofundar. Então, se você, em algum momento, se deparar com a confusão entre Pilatos, saiba que havia mais de um Pilatos. Se não me engano, Pilatos era como um título. Tanto que o nome desse Pilatos, né, mais famoso, era o Pôncio Pilatos. Então vamos voltar. Então nós saímos do mundo antigo, nesse período compreendido mais ou menos entre 2000 anos, de Adão até o dilúvio. Adão ao dilúvio. O que aconteceu? Sabemos que 6 humanos estiveram na arca e por lá permaneceram até que as águas do dilúvio cessassem. Até que as águas cessassem e que o barco pudesse pousar em terra firme novamente. E esse dilúvio é outra coisa que divide opiniões científicas, divide opiniões pessoais, divide opiniões históricas e divide opiniões religiosas também. Qual que é a crença desse canal? Dilúvio universal. Dilúvio universal. Choveu todo aquele período, em grande quantidade, por sobre todo o globo terrestre. Daí você vê o relevo. Daí você vê que há um relevo completamente distinto em várias partes do mundo. Você vê que nós temos planícies, nós temos cânions, nós temos montanhas, nós temos montes, nós temos morros, temos os cursos d'água, formados de forma
bem diferentes um do outro. Você não conhece um rio reto. Não existe um rio que tenha um traçado reto. Em algum momento, aquelas águas, elas tiveram que, digamos, serpentear para que conseguissem um caminho. Tiveram que transpor obstáculos para isso. Então, esse mundo pós-diluviano. Então, desceram da arca Noé e sua esposa, que eu não sei o nome, nem nunca soube o nome da mulher. Desceram seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. 3 filhos, e, consequentemente, as suas 3 esposas. Outro dado que eu não tenho, em todo esse tempo que eu me dediquei a esses assuntos, eu também nunca achei quem soubesse. Nunca achei quem soubesse. Possivelmente poderia ter algum filho ou filha também. Poderia ter. Mas o certo, o que está, é que desceram Noé e a esposa e os 3 filhos e 3 esposas. Então daí se começou a povoar a terra. Daí se começou a povoar a terra. Então nós vamos te explicar, a partir de agora, algo completamente histórico. Completamente histórico. E você vai entender por que a história, como você já deve ter ouvido, ela é escrita pelos vencedores de guerra e ela é escrita pelos que dominam. Então a história ela nos dá uma ideia, ela nos passa os acontecimentos. Mas a verdade dos fatos, ela é mais difícil de você a encontrar. Então o que nós sabemos? Principalmente aqui no Brasil, o que nós estudamos? O expansionismo europeu, financiado lá pela rainha Isabel de Castela, né, que o Cristóvão Colombo teria partido e chegado à América. Teria não, né? Ele foi financiado pela rainha, ele chegou à América. Mas o que nós entendemos? Que a América, então, seria um continente completamente novo e desabitado. É isso que se dá a ideia. Foi descoberto um novo mundo. Foi descoberto um novo mundo. Não foi descoberto um novo mundo. Esse chamado novo mundo que nós aprendemos nas escolas do Brasil, ele era novo para os europeus. Assim como a África foi um dia também um novo continente para eles. Assim como eu falei em outro vídeo, que no mesmo tempo que 2.600 anos atrás, a China já existia. Então nós vamos falar sobre esse expansionismo. Aqui nós vamos sair um pouco da história e esse expansionismo vai gastar o que nós chamamos de fé. Tem 2 coisas que eu considero irrefutáveis. 2 coisas sobre as quais eu não coloco qualquer sombra de dúvida. A lógica é infalível, concorda? Até hoje, ela tem se provado infalível. E outra coisa que nós, que cremos em um Deus, seja você cristão, judaísta, espírita, muçulmano, acredita que houve um Deus. Então, a partir disso, nós cremos que teve, após o dilúvio, um repovoamento do planeta. Teve que repovoar. Afinal de contas, aquele mundo antigo, ele foi completamente destruído. Ele foi destruído pelas águas do dilúvio. Nós não vamos entrar aqui no mérito
de por que o dilúvio. Porque isso é um assunto que cada um tem uma visão bastante pessoal sobre ele. Então nós não vamos entrar aqui, pelo menos no momento, nesse mérito. Então, além da infalibilidade da lógica, tem outra coisa infalível. As verdadeiras escrituras. As verdadeiras escrituras do original hebraico, preservadas e sem erros de traduções. Essas duas fontes, esses dois pilares da verdade, da infalibilidade, eu me fio muito sobre eles. Então eu vou partir desse ponto. Então nós sabemos que Noé já era de uma idade mais avançada, de forma que Noé ficou no mesmo lugar que ele estava, onde a arca pousou, sobre os montes Ararat. Para você que pode ter alguma dúvida do dilúvio, ou para você que crê no dilúvio como eu, antes disso, eu falei de dilúvio universal, porque tem quem defenda que o dilúvio foi parcial. O dilúvio foi parcial. Essa aqui, gente, é a Valma. Aqui é cachorro e gato para todo lado. Então, desta forma, os filhos de Noé, eles não ficaram parados em um só lugar. A ordem era para que repovoassem. Aí eu te digo novamente algo importante. Deus sempre quis que as nações fossem formadas, mas Deus nunca quis que impérios que dominassem sobre outras nações, principalmente com mão de ferro, fossem formados. Então, diga você, o Eterno, o Criador, ele não se apraz em quem gosta de ter mão de ferro sobre outras pessoas. Sobre aquele que detém poder e faz mau uso desse poder em desfavor de quem está abaixo dele. O Eterno não se apraz desse tipo de conduta, não se apraz desse tipo de pessoa, neste tipo de pessoas. Mas vamos lá. O que você deve entender? E aqui, eu já disse que nós vamos tratar do espinhoso tema do racismo. Talvez hoje, talvez não. O filho de Noé, chamado Cã, a Bíblia antes grafava cão, mas com a semelhança com o animal, há uns tempos já se mudou para a grafia Cã. Se nós chamar um homem de cão, não é um bom nome, né? Então, Cã, ele teria partido para a região onde fica a África. E seria o pai seria o homem que deu origem aos povos do continente africano. Ou seja, aos povos de raça negra. Raça negra. Ele teria ido para aqueles lados do mundo. O filho de Noé, chamado Jafé, teria dado origem aos povos brancos e chineses, ou amarelos. Hoje em dia nós tivemos uma miscigenação enorme, mas você entenda que nesse tempo todos os povos eram bem definidos, tanto em sua localização geográfica, quanto em suas características, físicas. Então, as pessoas da África eram realmente bastante escuros e os europeus eram bastante brancos, e os chineses têm, assim como a maioria dos asiáticos, a cor que eles, e característica
característica que eles têm até hoje. Então, o que você entende a partir disso? Que o que nós entendemos como expansionismo humano vai bem além do que nos é ensinado nas salas de aula sobre a história. A religião nos ensina muito de história. Se você estuda a religião, automaticamente você acaba aprendendo bastante sobre a história. E quanto ao outro filho de Noé, o Sem, esse eu lembro que em hebreu se diz Shem. Shem teria dado origem, deu origem ao povo hebreu, judeu, hoje israelita, e aos povos árabes. Então ele deu origem àquele povo que hoje está no Oriente Médio. Israel, que esteve lá por milênios, voltou agora em 1948. Israel voltou a ser nação em 1948 pela ONU, com o voto de Minerva do jurista brasileiro Oswaldo Aranha. Aí eu te digo uma coisa, saindo da história, entrando para a religião. Nisso nós fomos abençoados. Você deve conhecer bem a letra da música, né? Ou aquilo que nós brasileiros sempre nos orgulhamos disso. Somos um país, né? Abençoados por Deus e bonito de natureza. Então, realmente, nós temos digamos que isso é uma crença bem particular minha, mas que eu vou te discorrer e você vai ver se você também acha um sentido nisso. O livro diz que o Eterno abençoaria a quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Quem é Abraão? Israel. Por que no outro vídeo, quando eu falei do Bolsonaro, eu o critiquei duramente, dizendo que ele havia prometido mudar a embaixada para Jerusalém, reconhecendo a soberania do Estado israelense, e ele não fez. E eu o critiquei duramente. Porque eu acho que um homem, quando fala, tem que fazer. Ou ele ficou com medo dos árabes, né? Somente porque os árabes compram frangos da gente, você vai deixar de cumprir uma palavra? Não pode. Voltando ao livro, o que diz lá? Tem uma parte que fala, segundo a palavra, esqueci exatamente o versículo, diz que a palavra do rei Medo-Persa não pode voltar atrás. Então eu acho que a palavra do homem não deve voltar atrás. Saiu a palavra da boca do homem, ele assume como erro e assume as consequências. Seja a palavra certa ou errada, o homem tem que conviver com a palavra que saiu da boca dele. Todos que são homens não têm dupla palavra. A palavra é uma só. Como dizem os jovens hoje, né? Papo reto. Então, esse outro filho de Noé teria dado origem aos árabes e judeus. Então, quando você ouve falar que Cristóvão Colombo descobriu a América, Cristóvão Colombo era genovês, o que corresponderia hoje mais ou menos a italiano. A Itália, assim como a Grécia Antiga, era formado por cidades-estado. Cidades-estado que depois se juntaram e formaram um país. Então, o Cristóvão Colombo seria italiano. E o Pedro Álvares Cabral já seria mesmo europeu,
bem europeu, completamente europeu. Aí eu te digo uma outra informação. Aqui você recebe informações privilegiadas. Em Israel, há árvores nativas das nossas florestas. Como? Milênios antes das expansões europeias, o rei Salomão já dispunha de frotas de navio. E essas frotas de navio ele enviava para o mundo todo e ele ordenava que seus comandantes, generais da época, levassem para o reino dele, em Israel, amostras. Então tem árvore nativa do Brasil lá em Israel. Então, muito antes do expansionismo europeu, Salomão esteve na América do Sul. No que hoje, aqui nós estamos em Belo Horizonte. Hoje nós estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Então, eu não sei se ele chegou a adentrar tanto. Provavelmente não. Ele deve ter ficado nas regiões costeiras. Mas ele esteve aqui antes. E antes de Salomão havia ainda as expansões dos vikings. Vikings, isso aí todo mundo está cansado de saber. Não preciso nem falar muito o seriado aí que virou uma febre, né, nacional. Já deu uma ideia, né? Mais ou menos do que eram os vikings. Eu só posso dizer a vocês, é uma coisa que é engraçada até. Eles não eram aquela beleza toda. Não eram aquela beleza toda. Não eram todos homens de 2 metros de altura, super fortes, super saudáveis, com todos os dentes na boca, todos com olhos azuis ou verdes, e mulheres guerreiras, louras, aquela coisa toda. Nem todos eram Lagertha, nem todos eram Rollo ou Ragnar Lothbrok. Mas houve expansão viking. Os barcos deles foram bem longe. Foram bem longe. E houve também os chineses. Os chineses também visitaram terras bem distantes da China. Bem distantes da China. Eles chegaram a enviar os seus navios. Então, a informação que você tem sobre a formação do nosso mundo, religiosamente falando, ela está dentro dessas informações que eu passei para você. É igual eu te falei, eu vou dar um adendo, né, para o pessoal que não é criacionista, para o pessoal que não é religioso e tem outras crenças.